Nós vamos trabalhar a temática do ano das realizações. A hora de transformar os seus projetos em algo concreto, materializar as suas expectativas, tornar viável seus sonhos. Essa é a nossa tônica. E o que precisamos para isso? Hoje eu quero trabalhar com vocês um processo seletivo que vai orientar você a remover da sua vida coisas que podem atrapalhar você de alcançar seu propósito e trazer para a sua vida coisas que podem tornar seus projetos realidade. O texto em que lemos, ele diz: bem-aventurado, bem-sucedido, alcançará êxito, terá sucesso, viverá vitória o homem que eliminar de sua vida 3 tipos de pessoas. Na orientação do Salmo 1, eu serei bem-aventurado se evitar conviver com ímpios. Eu serei bem-aventurado se eliminar os pecadores. Eu serei bem-aventurado se me afastar dos escarnecedores. Eu preciso entender que a convivência, que o relacionamento, que a proximidade com determinados tipos de pessoas podem ser tão nocivas, tão tóxicas, tão danosas, que pode me levar ao fracasso. Permitir que alguém que não deveria estar, não deveria fazer parte, faça parte ou esteja, pode ser ruim. Vamos ilustrar isso? Jonas. O capitão do navio prepara sua embarcação para fazer uma viagem de Jope a Tarsis. Ele prepara tudo e já fez aquela viagem diversas vezes. Ele conhece a rota, ele conhece a condição climática, ele é um hábil e destro capitão. O que ele não sabe é que na bilheteria alguém comprou um ingresso, seu nome Jonas. Ele entra no barco do capitão. O capitão não cometeu pecado, o capitão não era profeta, não recebeu sinalização para pregar para ninguém, mas ele vendeu o ingresso de sua embarcação para Jonas, e por causa de Jonas, seu barco vai afundar. Por causa de Jonas, seu barco vai a pique. Ter alguém na sua equipe de trabalho que não deve estar lá pode levar seu negócio à falência. Ter alguém na sua equipe ministerial que não deve estar lá pode jogar seu ministério na falência. Ter alguém próximo à sua família, aos seus filhos, que não deveria estar presente, pode levar tudo à ruína. Então, criar um processo seletivo, estabelecer uma conduta onde você seleciona quem faz parte verdadeiramente de sua vida, é uma das maiores decisões que você pode tomar. Permitir alguém estar inserido na sua vida e essa pessoa não deveria estar, pode colocar tudo a perder. O que você vai ouvir agora pode te parecer chocante, mas é uma grande verdade. Aprenda. A Bíblia diz que eu tenho que amar a todos, mas não preciso gostar de todos eles. Escute isso. Eu amo a todos, sem distinção, mas eu não gosto de todos. Eu não gosto de pessoas que me fazem mal. Eu não gosto de pessoas que fazem mal aos meus negócios.
Eu não gosto de pessoas que fazem mal ao meu ministério. Eu não gosto de pessoas que fazem mal à minha família. Pessoas não podem fazer parte da minha vida se elas me fazem mal. Ah, pastor, mas eu tenho que amar a todo mundo. Sim, mas não precisa gostar de todo mundo. Se a pessoa te faz mal, ame-a. De que forma? Orando para que Deus entre na vida dela através do Espírito Santo. Orando para que ela tenha um encontro com Cristo e mude de vida, mude sua história, mude sua rota, mude seus pensamentos, suas ações. Mas isso não significa que ela vai fazer parte da sua intimidade, porque tem gente que não sabe conviver com o seu sucesso, tem gente que não sabe conviver com a sua beleza, tem gente que não sabe conviver com a sua grandeza, tem gente que não sabe conviver com aquilo que você tem. E se tem pessoas que não sabem conviver e te desejam mal, não leve essas pessoas para a sua vida, pois elas vão te fazer mal. Aprenda isso. Ok? Nós estamos indo para um novo ano, um ano com expectativas extraordinárias, um ano onde nosso propósito é viver o incrível, o sensacional, o extraordinário, mas isso só vai acontecer mediante ao novo posicionamento nosso. Você já convidou aquele parente 4 anos seguidos para o final de ano na sua casa. Ele bebeu, arrumou encrenca, fez fofoca, causou problema. Esse ano você vai levar de novo. Você está conseguindo entender? Ô pastor, eu não concordo com isso. Então leva. E ele vai acabar mais uma vez com a sua festa. Se você acha que todo mundo vai fazer parte de sua vida, é um direito que você tem. Só que eu quero mostrar a você que um processo seletivo vai te ajudar bastante. Permitir que as pessoas se aproximem de você é viável, mas é na aproximação que você avalia se elas entram ou não no seu barco, na sua vida, na sua história. Ok? Amém? É assim que funciona. Então o salmista me diz uma coisa: vitorioso eu serei se eliminar da minha vida o ímpio, o pecador e o escarnecedor. Não ande com esses 3 tipos de pessoas, e eu vou explicar a você quem eles são e como eles agem. E leve para a sua vida 3 tipos de pessoas que eu vou te mostrar mais à frente. Por quê? Porque chegou a hora de você mudar de fase. Chegou a hora de você ir para uma nova etapa da sua vida. E numa nova etapa da sua vida tem gente que não cabe nela, porque não quis ir para outra etapa com você. Você está entendendo? É como se no colégio você chegasse no final do ano e passasse da 5ª para a 6ª série, e alguns dos seus amigos ficassem reprovados na 5ª. Eles vão com você para a 6ª? Você vai ficar com eles na 5ª? Então, querido, você foi para outro nível intelectual, outro nível mental, outro nível espiritual. Você está em outra vibe. Então não leve a Austrália contigo. Aprenda que tem gente que vai ficar pelo caminho, e é assim que funciona. Todos têm a mesma oportunidade, mas nem todos a aproveitar. É assim que funciona. Então o que é um ímpio segundo a Bíblia? Um ímpio é um indivíduo que não tem respeito a Deus, não tem respeito pelo bem, faz mal sem sentir incômodo algum e rejeita a moralidade. Esse é o ímpio. Quem pode ser esse ímpio? Seu irmão, seu melhor amigo de infância. Seja quem for, ímpio não pode entrar. Se não respeita a Deus, não entra na tua vida, porque Deus para você é acima de tudo. Se não respeita as pessoas, não pode andar com você. Você aprendeu que tem que amar o próximo como a ti? Aliás, essa instrução, ela diz: ame o próximo como a ti. Se você ainda não aprendeu a se amar, como é que você vai amar os outros? Eu estou cansado de ver pessoas que sofrem porque ama mais a esposa do que a si mesmo. Então a mulher faz com ele o que quer, ou o marido faz com ela o que quer.
Você tem que primeiro aprender a amar você, e com essa medida aprender a amar o outro. Tem gente que nem a si mesmo ama. Então, escute só: o ímpio, primeiro, ele não respeita a Deus, ele não respeita as pessoas, ele faz o mal e não sente nenhum desconforto, nenhum. Ele conta uma mentira, reproduz uma mentira, não quer saber o que... Se você quer saber o que é mentira, e como as pessoas são tóxicas, se vocês soubessem a metade do que as pessoas falam a meu respeito, porque falar de mim dá ibope. Então eu não vivo bem com a minha mulher, eu não trato bem meus filhos, eu não faço isso, e eu tenho que conviver, porque falar de mim dá ibope. Postar alguma coisa, dizer isso a meu respeito, agora ter coragem para, às vezes, para me perguntar e dizer: pastor, isso procede, isso é verdade, é assim que funciona? Não tem. Por quê? Porque o mal não incomoda pessoas. O ímpio, ele não tem desconforto nenhum em falar mal do outro. Ele não está nem aí. Imoralidade para ele é perfeitamente normal. É assim que funciona. É dessa maneira. E esse tipo de gente não cabe no nosso futuro, a não ser que nós tenhamos desejos bem ruins para o nosso futuro. Então, quando nós vamos selecionar pessoas, e Jesus fazia isso, havia uma multidão que vivia um pouco mais longe, havia 70 que viviam um pouco mais perto, havia 12 que eram bem mais próximos, havia 4 que ficavam bem pertinho, havia 2 que eram mais próximos, havia 1 que ele morava na casa dele. Jesus estabelecia níveis de relacionamento. Ele estabelecia quem era capaz de estar mais próximo dele e não dava proximidade para quem não tinha condições de ocupar o cargo de proximidade. Fique esperto, porque o ano está mudando. Está na hora de você descartar todo mundo que tem que ser descartado. E preste atenção, não é porque é ruim que você vai descartar, é porque não cabe no seu futuro. Seu futuro não cabe cabeça de bagre. Seu futuro não cabe gente medíocre. Seu futuro não cabe gente que não respeita a Deus, que não quer o bem das pessoas, que não se incomoda de fazer o mal. Esse tipo de gente você tem que tirar do seu caminho, porque senão o seu futuro, segundo o Salmo 1, não é de bem-aventurança. Andar com pessoas erradas, permitir que elas se aproximem, abrir a gaveta de suas emoções para elas, vão te gerar sérios problemas. Então, ímpio é ímpio. Mas é meu primo. Dana-se, não vai andar comigo. Eu vou encontrar, eu vou cumprimentar. Ô meu irmão, tudo bem? Deus te abençoe. Mas eu não quero caminhar com você. Você não está indo para o mesmo lugar que eu. Sua rota não é a mesma que a minha. O que você quer para o seu futuro não é o que eu quero para o meu. Então a gente não vai caminhar junto. Isso não significa que você é ruim. Você simplesmente não é alguém para caminhar comigo, para compartilhar comigo. A Bíblia diz isso: bem-aventurado o homem que não anda com ímpio, não estabelece o mesmo estilo de vida, nem se detém no caminho dos pecadores. Presta atenção, ele não diz não ande com pecadores. Ele diz cuidado com aqueles que se detêm no pecado. Pecador todo mundo é, mas o que é um pecador que a Bíblia manda eu evitar de convívio? É o camarada que respeita a Deus. O ímpio não respeita a Deus, o pecador respeita a Deus, quer fazer o bem, se incomoda quando faz o mal e gosta da moralidade. Esse é o pecador. Mas pastor, por que eu tenho que evitar esse?
Porque o pecador que nós temos que evitar é aquele que sabe tudo isso, mas acha que é impossível viver desse jeito. Ele respeita Deus, ou sabe que Deus existe, mas não é fiel. Ele quer o bem das pessoas, mas não faz. Ele se arrepende quando faz alguma coisa de ruim, mas volta a fazer de novo. É aquela pessoa que para ele o estilo de vida que a Bíblia propõe é para todo mundo, menos para ele. É surreal. Não é viável viver desse jeito. Ele sabe o que é certo, mas não faz o que é certo. Ele gosta do que é certo, mas não tem aquilo como estilo de vida. E esse tipo de pessoas não pode fazer parte, vai ter que ficar para trás. Conhece a Bíblia, conhece os textos, conhece os hinos, conhece tudo. Ele só não pratica. Eu fui numa palestra há uns 3 anos atrás, e o camarada abriu a palestra dele dizendo assim, 3, eu acho que tinha um pouco mais, porque ele estava falando de um smartphone, eu não lembro agora o modelo, mas na palestra dele ele disse assim: eu sou um milionário e eu não penso como vocês pensam. Ele disse assim: quando saiu o smartphone, eu mandei um funcionário meu ficar na fila para comprar um smartphone. E vocês devem pensar, isso é a narrativa dele, aspas, vocês devem pensar que eu queria um smartphone, mas quando ele chegou com o smartphone, eu coloquei em cima da minha mesa e abri o smartphone e vi quem é que estava fabricando aquelas peças do smartphone, porque era com aquelas empresas que eu teria que me associar. Olha só, enquanto todos queriam o smartphone, o camarada, a mente dele estava muito além. Nós precisamos entender que precisamos caminhar. Se queremos voar alto, não dá para caminhar com galinha, tem que caminhar com águia. Se queremos viver coisas grandes, temos que caminhar com gente que pensa grande. Cabeça de bagre, porra botas e Zé Ruela tem que ficar para trás na pista. É isso aí. A hora é de viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Por quê? Porque é isso que Deus tem para mim e para você. Mas para viver isso, você tem que andar com gente que acredita que isso é possível. Então saia de perto desse povo. Terceiro, escarnecedor. Aquele que zomba, aquele que afronta, aquele que difama, aquele que faz fofoca. Sai de perto desse povo. Tudo que vem falar é da vida dos outros. E presta atenção, enquanto você poderia estar falando da sua vida, do seu sucesso, do que você vai fazer, você perde tempo conversando com esse tipo de gente. Tem gente que só chega perto para contar desgraça. Viu, menino? O que aconteceu? Garota, que roupa é aquela que ela veio no culto? Ela sentou, você viu a cicatriz da cesárea? Que é isso? Você viu ele daquele jeito? Aquele outro, ele não prestava atenção no culto. Um cara que vê alguém que não está prestando atenção no culto, o que ele está fazendo? Não está prestando atenção no culto. Não senta em quem na hora do culto quer conversar contigo, a não ser que se for profeta. Você quer falar comigo? Então fala aí agora. Não vai falar nada não? Vai falar o quê? Nós estamos no culto, você quer falar comigo, é Deus querendo falar com... Ah, não é Deus? Então cala a sua boca, que eu estou aqui para falar com Deus. Então tem gente que tudo é zombaria, tudo é afronta, tudo é difamação, tudo é fofoca, tudo. Até me noja, sabe? Tem gente que não sabe, não é maduro para entender que ninguém entra aqui pecador 7 horas da noite ou 7:30 e sai daqui santo às 9. É um processo paulatino, gradativo, onde Deus vai entrando e o pecado vai indo embora. Então aqui você ainda vai ver muita gente caminhando conosco, que às vezes tem um jeitinho afeminado. Por quê, pastor? Porque tem.
E o que é que vai acontecendo? Deus vai entrando, vai agindo, vai movendo. E se você acha que você não consegue caminhar perto de gente assim, você não cabe aqui, está na hora de você ir embora. Porque aqui é projeto recomeçar, é para pessoas mudarem de vida, mudarem de história. Você está entendendo? E ninguém muda da noite para o dia. Então você quer difamar, você quer falar? Fale, mas não caminha comigo, porque eu não estou com tempo para isso. Você está entendendo? Eu estou a fim de falar de vitória. Eu estou a fim de falar do extraordinário. O que Deus está fazendo, o que Deus está agindo, o que Deus está curando, o que Deus está... Isso aí. Entendeu? É isso. Pegue essas pessoas e tire da sua... Ah, você quer andar com ela? Então tá bom. Bota o texto para mim aí, filho. 1 Coríntios 15, 33. Vou te falar o que a Bíblia diz do seu futuro, se você quer andar com esse tipo de gente. Não vos... Olha o alerta. Não vos enganeis. As mais corrompem. Quer andar com as tralhas? Ímpio, pecador, escarnecedor. É só uma questão de tempo até você se tornar ímpio, pecador ou escarnecer. É assim que funciona. A Bíblia está dizendo. Será que a Bíblia está falando os bons costumes corrompem as más conversações? É os bons costumes que muda? O de lá, sim ou não? É a má conversação que corrompe? Sim ou não? Então evite essa história. Evite. Ah, pastor, mas eu sou um evangelista, eu gosto do sistema de evangelismo. Aí é outra história. Monta uma estrutura, vai lá no ímpio, evangeliza e vaza. Depois volta lá, evangeliza de novo. Agora, se quiser, isso. Pastor, eu queria evangelizar no carnaval. Tem gente que faz com muito louvor, mas é para qualquer um? Você está lá, a mulher sambando, quase pelada. E eu sei, ô querida, você quer Jesus ou quer eu? As pessoas estão brincando com coisa séria. Você está preparado para fazer aquilo? É para aquilo que você foi chamado? Se é, louvado seja Deus, faça. Agora, sabedor, não se engane. As más conversações corrompem. Então cuidado com quem está perto de você. Essas conversinhas fiadas vão acabar te levando para onde não? É assim, por isso que eu falo, pecado não é acidente. Eu falo isso aqui, ninguém tropeça num pinto. Se um pinto cruzar a sua frente, você esmaga ele. Poxa. Então esse tipo de gente eu tiro da minha vida. Eu tiro ímpio, eu tiro pecador, eu tiro escarnecedor. Amém? Não dá para caminhar conosco, nós estamos em outra fase. Agora, se você tirou essas pessoas, para ela não voltar mais, lembra aquela história? Quando o demônio sai, ele tenta voltar e ver a casa, ele vem e traz mais? Pois é, para não correr esse risco, você tira quem não deve e coloca quem deve. Ocupa esse lugar que ficou vago com gente que vai fazer de você um vencer. E é assim que funciona. Então, deixa eu pegar 3 textos e eu quero mudar a ordem agora. Ponha para mim, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, verso 15. Segundo Samuel. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Deixa esse texto aí, por enquanto. Davi, ele quer beber da água da cisterna de Belém. Qual o problema? Belém está dominada pelos filisteus, mas ele gostaria de beber da água. Olhe bem, verso 16. Então aqueles 3 valentes
romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, tomaram e a trouxeram a Davi. Querido, quer ser vencedor? Tenha valente andando perto de você. Tenha gente que quer tornar seu sonho uma realidade. Belém estava sitiada pelos filisteus, dominada. Os 3 homens, Davi disse: eu quero beber daquela água, quem me dera. Os 3 homens disseram: vamos lá buscar água para ele, vamos tornar o projeto dele, o sonho dele, uma realidade. Tu tem que ter gente que chuta pro mesmo gol que você, gente que torce por você, que fica feliz com a sua. E tu pensa que isso é fácil? Não é não. Não é. Você quer ver? Seja franco de todo o seu coração. Se eu falasse agora aqui: gente, hoje eu ganhei uma Mercedes de presente, a maioria, se não quase todos, pensaria: poxa, podia ganhar uma Mercedes também, né? Eu nem ligo dele ter ganho não, mas poxa, uma Mercedes, caramba, uma Mercedes, poxa, difícil quem ganhar Mercedes, hein? Pô, eu queria Mercedes também, Torcer para a vitória dos outros é ruim, porque pior que não acontecer na vida da gente é acontecer na vida de quem está perto de nós. O de longe a gente nem liga. Se o Leonel Messi ganhar uma Mercedes, você nem fica chateado. Agora, se seu irmão ganhar, dá uma vontade de... Por isso que eu falo, você tem que andar com quem sonha, com quem quer ir adiante, com quem... Você quer ver? A senhora quer casar, aí a senhora vai contar seu sonho para uma menina que ainda não casou. Aí você fala assim: menina, eu tô querendo casar, mas eu quero um homem rico, alto, louro, dos olhos azul, crente, fiel, romântico. A outra que não casou: menina, esse homem não existe. Acorda, garota, acorda, se enxerga. Você nem tem atributo para receber um homem desse. Agora, se você contar essa história para uma pessoa que sonha, se tiver uma amiga sonhadora e contar isso, enquanto você está contando, a amiga já está assim, ó, querendo que você acabe de contar. E a hora que você acabar, ela fala: pois é, garota, eu quero moreno, alto. Porque quem sonha gosta de sonhar, e quem não sonha detesta. Então tu fica andando com quem não sonha, com quem não tem futuro, com quem não estudou. Você anda com quem não tem perspectiva. O que você vai ter? Nada. Então você olha Davi andava com o porque ele era o quê? Porque ele era valente, ele andava com o quê? Ele era o quê? E por ser valente, ele andava com o quê? Você é inteligente? Então você anda com quem? Você é trabalhador? Você anda com morcego? Você é fiel? Você anda com adúltero? Isso. Você está entendendo? Traga gente que vai jogar combustível nos seus sonhos. Não ande com gente que vai jogar água no seu sonho. Você fala que quer, eu quero sair daqui e morar no Recreio, numa mansão onde a água bata, espirra, gota em mim. Aí alguém olha para tu: você é louco? Você foi criado na beira do rio, Xerém, comendo inhame, Itaioba, até bucha. Quem aqui já comeu aquelas buchas de tomar banho? Oh meu Deus, aí ó, eu também comi. A gente fazia igual abobrinha, é ou não é verdade? Quando era novinha, oh meu Deus, deu até água na boca. Oh meu Deus. Agora, olha
Olha que estranho. O cara diz que é inteligente, mas anda com gente. Diz que é valente, mas anda com covarde. Não está batendo esse negócio. Davi era valente, sim ou não? Então fazia parte da equipe dele gente que era. Então, cara, lá na sua faculdade está assim de gente que serve a Deus. Chega lá e acha, só que você não é valente para procurar. Aí fica uma cambada pequenininha arrumando encrenca com você, escarnecendo de você. Ah, você é crente, menina? Ah, você deve ser virgem. Ah, isso é doença. Você fala, sou virgem sim, meu filho. Sou virgem. Se quiser pegar esse corpício, tem que aceitar o meu Jesus, trabalhar, porque eu sou cara. Aliás, toda mulher, não é? Toda mulher decente é cara. Tribufu é que é baratinho, não é verdade? A mulher maneira são cara, lógico. Oxe, você tem que andar com gente que está na mesma vibe. O cara é valente e ele tem gente andando com ele que é. Então ele falou, eu estou com vontade de tomar uma água da cisterna de Belém. Os caras falaram, vão lá pegar água. Alguém deve ter falado, perigoso, hein? Ele falou, nós somos valentes ou não são? São. O cara que anda com a gente matou o gigante e nós não vamos pegar uma aguinha para ele? Vamos lá pegar água. Foi lá pegar a aguinha e trouxeram para o Davi. Falou, Davi, aqui é a água. Da onde? Da cisterna de Belém. Davi falou, não vou nem tomar isso. Eu vou oferecer a Deus esse sacrifício, porque vocês se arriscaram. Mas eu imagino que o que eles fizeram deu a Davi, olha bem, a satisfação de andar com gente que estava na mesma diretriz que ele. Era assim que funciona. Então você tem que trazer gente para perto de você, que vai tornar seus sonhos isso. E o que a Bíblia quer dizer com um homem que malha trigo no lagar? Gideão tinha um trigo e ele precisava de uma eira, mas a eira que ele precisava ele não tinha. O que ele tinha era Então lagar representa a sua realidade, enquanto eira representa o seu ideal. E eu aprendo com Gideão algo muito importante na vida de um vencedor. Enquanto você não tem o que você quer, você trabalha o que você tem. Encare sua realidade. Ela é dura, mas é sua. Ah, pastor, eu não tenho o carro que eu quero. Mas o que tu tem? Um fusquinha? Uma bicicletinha? Uma motinha? O que você tem? Ou só o sonho? Trabalhe para ter o que você quer. Ah, eu não tenho a casa. Tudo bem, meu irmão, mas o que você tem? Não faça vista grossa para o que você tem. Encare o que você tem. Administre o que você tem. Seja fiel naquilo que você tem. E Deus vai colocar você onde você sonha estar. Hoje eu vejo gente negligenciando sua realidade. Realidade foi feita para ser encarada, minha irmã. O que é? A sua família toda desarrumada? Essa é a sua realidade? Qual é o seu sonho? Ver sua família restaurada? Vai ter que trabalhar a sua realidade para alcançar seu ideal. Faça como Gideão. É apertado? É desconfortável? Mas eu vou malhar o trigo onde? No lagar, porque é o que eu tenho. O dia que ele foi lá e se levantou contra os midianitas e venceu os midianitas, provavelmente depois quiseram que ele se tornasse líder, ele rejeitou. Mas a partir da vitória, ele tinha uma eira para malhar o trigo. Mas naquela época não. Hoje, talvez você não tenha quase nada. A sua realidade sabe qual é? Um coleginho lá no meio do mato, com o nome de Brizolinha. Nem Brizolão é o Linha, que é pequenininho. Não sei se por aqui tem. Lá onde eu moro tem. Sabe? E aí? E você sonha com uma faculdade pública. Puxa, como eu vou concorrer com aqueles meninos que estudam no Pedro II? Como eu vou concorrer com aquelas pessoas? Eu tenho um sonho de entrar numa UFRJ. É o Brizolinha? Esses dias eu estava pregando na comunidade do Jacarezinho. Uma mensagem compatível com aquela situação. E uma menina que estudava numa escola da
daquela comunidade foi dar um testemunho de que tinha um sonho. E o sonho dela não era tão alto, era estudar na Estácio. Mas de onde ela vinha, onde o dinheiro faltava até para alimentação, como aquela garota, ela estudou, encarou sua realidade, fez uma prova para Estácio e ganhou uma bolsa integral. Por quê? Nossa, eu estou aqui, ninguém gosta de mim, meu Deus, é tão difícil. Meu irmão, é difícil para todo mundo, não é só para você. Você acha que é fácil? Não é. Mas encare suas realidades. Não é muito divertido falar isso, né? Mas é a verdade. Você está diante de uma realidade dura, enfrente-a. E você vai ver que é só uma questão de tempo. E Deus vai se levantar a teu respeito. E vai te dar vitória. Amém? Ousadia, coragem, encarar a realidade. Vamos à última, no verso 15 de Juízes 6. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu. Quem está falando isso? Quem está falando? Para quem? Para quem? Para o Senhor. Olha o argumento que Gideão tem para dar a Deus, para justificar. Olha só a situação. Ele chama a Deus e diz: Senhor, deixa eu explicar uma coisa para o Senhor. Eu não sei se o Senhor sabe, mas a minha família é a mais pobre. Para ser um líder no meio do meu povo, eu teria que ter a influência do dinheiro, e eu não tenho. E para piorar, eu ainda sou o mais moço na casa do meu pai, e não tenho sobre mim a bênção da primogenitura. Ou seja, todas as circunstâncias tendem a uma coisa. A leitura que Gideão tinha era a seguinte: você não é capaz, você não pode viver isso, isso não é para você. Gente, preste atenção nisso, porque isso é muito sério. Nós precisamos vencer as limitações impostas pelas circunstâncias. Você vai olhar muitas vezes e não vai ver rota de fuga. Você vai ver, até porque tem uma coisa que eu aprendi nesses meus 22 anos de caminhada cristã: a visão que Deus nos dá é sempre maior que os recursos que nós temos. Sempre. Sua visão nunca vai ser compatível com seus recursos. Os recursos sempre são menores que a visão. Por quê? Porque as circunstâncias vão dizer para você: você ser curado, o médico já falou que isso não tem cura. Lembra da minha prima que eu falei para vocês aqui, que tinha um tumor no cérebro? Está curada, dando testemunho nas igrejas. O local do tumor tem uma sombra, e o médico disse: o tumor não está mais aí, não sabemos para onde ele foi. Força da mente, botou o tumor para fora. Falei: minha prima, se você tiver com a força da mente assim, que expulsa tumor, meu Deus do céu. Você vai olhar e o médico vai falar para ela: você, menina, não tem 15 dias de vida. Está lá, ó, firme, forte, contando o que Deus fez. A circunstância pode querer te limitar. Eu não tenho dinheiro para isso. Eu não tenho saúde para isso. Eu não tenho... Você pode se acovardar diante das limitações impostas pelas circunstâncias, ou você pode vencer e viver o que esse homem viveu. 3 vencedores, super-homens. Pedro, quando estava chegando, falou o quê? Senhor, salva-me que eu estou afundando. Isso que eu estou fazendo é perigosíssimo. Jesus segurou e falou: segura aqui, homem de pouca fé. Se ele era de pouca fé, quem estava dentro do barco era de pouco o quê? O Davi, você pensa que ele não tinha medo?
Por que levou 5, Pedro? Se não tivesse medo, leva. Vai dar tudo certo. Aqui para tu que ele não tinha medo. Esse dia eu fui numa igreja, o cara cantou um hino que o Daniel dormiu na jupa do leão. Falei, se Daniel dormiu aquela noite, eu não posso pregar sobre ele. Ele é super-homem. Como eu já disse aqui, e eu detesto super-homem. Porque um cara que veste a cueca por cima das calças não merece o meu respeito. Eu não. Ninguém é super-homem não, meu filho. Você tem que olhar para a circunstância, ela vai dizer, você não vai conseguir, e você diz, eu não estou sozinho, eu não estou puro, eu estou acompanhado. Tem alguém bem comigo, que vocês não vê, mas ele está aí. É assim que funciona. Então, para recapitular, seja ousado, corajoso, encare sua realidade e vença as limitações, que você vai alcançar a vitória. Nós vamos trabalhar a temática do ano das realizações. A hora de transformar os seus projetos em algo concreto, materializar as suas expectativas, tornar viável seus sonhos. Essa é a nossa tônica. E o que precisamos para isso? Hoje eu quero trabalhar com vocês um processo seletivo que vai orientar você a remover da sua vida coisas que podem atrapalhar você de alcançar seu propósito e trazer para a sua vida coisas que podem tornar seus projetos realidade. O texto em que lemos, ele diz: bem-aventurado, bem-sucedido, alcançará êxito, terá sucesso, viverá vitória, o homem que eliminar de sua vida 3 tipos de pessoas. Na orientação do Salmo 1, eu serei bem-aventurado se evitar conviver com ímpios. Eu serei bem-aventurado se eliminar os pecadores. Eu serei bem-aventurado se me afastar dos escarnecedores. Eu preciso entender que a convivência, que o relacionamento, que a proximidade com determinados tipos de pessoas podem ser tão nocivas, tão tóxicas, tão danosas, que pode me levar ao fracasso. Permitir que alguém que não deveria estar, não deveria fazer parte, faça parte ou esteja, pode ser ruim. Vamos ilustrar isso? Jonas. O capitão do navio prepara sua embarcação para fazer uma viagem de Jope a Tarsis. Ele prepara tudo e já fez aquela viagem diversas vezes. Ele conhece a rota, ele conhece a condição climática, ele é um hábil e destro capitão. O que ele não sabe é que na bilheteria alguém comprou um ingresso, seu nome Jonas. Ele entra no barco do capitão. O capitão não cometeu pecado, o capitão não era profeta, não recebeu sinalização para pregar para ninguém, mas ele vendeu o ingresso de sua embarcação para Jonas, e por causa de Jonas seu barco vai afundar. Por causa de Jonas, seu barco vai a pique. Ter alguém na sua equipe de trabalho que não deve estar lá pode levar seu negócio à falência. Ter alguém na sua equipe ministerial que não deve estar lá pode jogar seu ministério na falência. Ter alguém próximo à sua família, aos seus filhos, que não deveria estar presente, pode levar tudo à ruína. Então, criar um processo seletivo
Estabelecer uma conduta onde você seleciona quem faz parte verdadeiramente de sua vida é uma das maiores decisões que você pode tomar. Permitir alguém estar inserido na sua vida e essa pessoa não deveria estar, pode colocar tudo a perder. O que você vai ouvir agora pode te parecer chocante, mas é uma grande verdade. Aprenda, a Bíblia diz que eu tenho que amar a todos, mas não preciso gostar de todos eles. Escute isso, eu amo a todos, sem distinção, mas eu não gosto de todos. Eu não gosto de pessoas que me fazem mal. Eu não gosto de pessoas que fazem mal aos meus negócios. Eu não gosto de pessoas que fazem mal ao meu ministério. Eu não gosto de pessoas que fazem mal à minha família. Pessoas não podem fazer parte da minha vida se elas me fazem mal. Ah, pastor, mas eu tenho que amar a todo mundo. Sim, mas não precisa gostar de todo mundo. Se a pessoa te faz mal, ame-a. De que forma? Orando para que Deus entre na vida dela através do Espírito Santo. Orando para que ela tenha um encontro com Cristo e mude de vida, mude sua história, mude sua rota, mude seus pensamentos, suas ações. Mas isso não significa que ela vai fazer parte da sua intimidade, porque tem gente que não sabe conviver com o seu sucesso, tem gente que não sabe conviver com a sua beleza, tem gente que não sabe conviver com a sua grandeza, tem gente que não sabe conviver com aquilo que você tem. E se tem pessoas que não sabem conviver e te desejam mal, não leve essas pessoas para a sua vida, pois elas vão te fazer mal. Aprenda isso. Ok? Nós estamos indo para um novo ano, um ano com expectativas extraordinárias, um ano onde nosso propósito é viver o incrível, o sensacional, o extraordinário, mas isso só vai acontecer mediante ao novo posicionamento nosso. Você já convidou aquele parente 4 anos seguidos para o final de ano na sua casa. Ele bebeu, arrumou encrenca, fez fofoca, causou problema. Esse ano você vai levar de novo. Você está conseguindo entender? Ô pastor, eu não concordo com isso. Então leva. E ele vai acabar mais uma vez com a sua festa. Se você acha que todo mundo vai fazer parte de sua vida, é um direito que você tem. Só que eu quero mostrar a você que um processo seletivo vai te ajudar bastante. Permitir que as pessoas se aproximem de você é viável, mas é na aproximação que você avalia se elas entram ou não no seu barco, na sua vida, na sua história. Então o salmista me diz uma coisa: vitorioso eu serei se eliminar da minha vida o ímpio, o pecador e o escarnecedor. Não ande com esses 3 tipos de pessoas, e eu vou explicar a você quem eles são e como eles agem. E leve para a sua vida 3 tipos de pessoas que eu vou te mostrar mais à frente. Por quê? Porque chegou a hora de você mudar de fase. Chegou a hora de você ir para uma nova etapa da sua vida. E numa nova etapa da sua vida tem gente que não cabe nela, porque não quis ir para outra etapa com você. Você está entendendo? É como se no colégio você chegasse no final do ano e passasse da 5ª para a 6ª série, e alguns dos seus amigos ficassem reprovados na 5ª. Eles vão com você para a 6ª? Você vai ficar com eles na 5ª? Então, querido, você foi para outro nível intelectual, outro nível mental, outro nível espiritual. Você está em outra vibe. Então não leve as tralhas contigo. Aprenda que tem gente que vai ficar pelo caminho, e é assim que funciona. Todos têm a mesma oportunidade, mas nem todos a aproveitar. É assim que funciona. Então o que é um ímpio segundo a Bíblia? Um ímpio é um indivíduo que não tem respeito a Deus,
não tem respeito pelo bem, faz mal sem sentir incômodo algum e rejeita a moralidade. Esse é o ímpio. Quem pode ser esse ímpio? Seu irmão, seu melhor amigo de infância. Seja quem for, ímpio não pode entrar. Se não respeita a Deus, não entra na tua vida, porque Deus para você é acima de tudo. Se não respeita as pessoas, não pode andar com você. Você aprendeu que tem que amar o próximo como a ti? Aliás, essa instrução, ela diz: ame o próximo como a ti. Se você ainda não aprendeu a se amar, como é que você vai amar os outros? Eu estou cansado de ver pessoas que sofrem porque ama mais a esposa do que a si mesmo. Então a mulher faz com ele o que quer, ou o marido faz com ela o que quer. Você tem que primeiro aprender a amar você, e com essa medida aprender a amar o outro. Tem gente que nem a si mesmo ama. Então, escute só: o ímpio, primeiro, ele não respeita a Deus, ele não respeita as pessoas, ele faz o mal e não sente nenhum desconforto, nenhum. Ele conta uma mentira, reproduz uma mentira, não quer saber o que. Se você quer saber o que é mentira e como as pessoas são tóxicas, se vocês soubessem a metade do que as pessoas falam a meu respeito, porque falar de mim dá ibope. Então eu não vivo bem com a minha mulher, eu não trato bem meus filhos, eu não faço isso, e eu tenho que conviver, porque falar de mim dá ibope. Postar alguma coisa, dizer isso a meu respeito, agora ter coragem às vezes para me perguntar e dizer: pastor, isso procede, isso é verdade, é assim que funciona? Não tem. Por quê? Porque o mal não incomoda pessoas. O ímpio, ele não tem desconforto nenhum em falar mal do outro. Ele não está nem aí. Imoralidade para ele é perfeitamente normal. É assim que funciona. É dessa maneira. E esse tipo de gente não cabe no nosso futuro, a não ser que nós tenhamos desejos bem ruins para o nosso futuro. Então, quando nós vamos selecionar pessoas, e Jesus fazia isso, havia uma multidão que vivia um pouco mais longe, havia 70 que viviam um pouco mais perto, havia 12 que eram bem mais próximos, havia 4 que ficavam bem pertinho, havia 2 que eram mais próximos, havia 1 que ele morava na casa dele. Jesus estabelecia níveis de relacionamento. Ele estabelecia quem era capaz de estar mais próximo dele e não dava proximidade para quem não tinha condições de ocupar o cargo de proximidade. Fique esperto, porque o ano está mudando. Está na hora de você descartar todo mundo que tem que ser descartado. E preste atenção, não é porque é ruim que você vai descartar, é porque não cabe no seu futuro. Seu futuro não cabe cabeça de bagre. Seu futuro não cabe gente medíocre. Seu futuro não cabe gente que não respeita a Deus, que não quer o bem das pessoas, que não se incomoda de fazer o mal. Esse tipo de gente você tem que tirar do seu caminho, porque senão o seu futuro, segundo o Salmo 1, não é de bem-aventurança. Andar com pessoas erradas, permitir que elas se aproximem, abrir a gaveta de suas emoções para elas, vão te gerar sérios problemas. Então, ímpio é ímpio. Mas é meu primo. Dana-se, não vai andar comigo. Eu vou encontrar, eu vou cumprimentar: ô meu irmão, tudo bem, Deus te abençoe, mas eu não quero caminhar com você. Você não está indo para o mesmo lugar que eu. Sua rota não é a mesma que a minha. O que você quer para o seu futuro não é o que eu quero para o meu. Então a gente não vai caminhar junto. Isso não significa que você é ruim. Você simplesmente não é alguém para caminhar comigo, para compartilhar comigo. A Bíblia diz isso: bem-aventurado
o homem que não anda com o ímpio, não estabelece o mesmo estilo de vida, nem se detém no caminho deter no caminho dos pecadores. Presta atenção, ele não diz, não ande com pecadores. Ele diz, cuidado com aqueles que se detêm no pecado. Pecador todo mundo é, mas o que é um pecador que a Bíblia manda eu evitar de convívio? É o camarada que respeita a Deus. O ímpio não respeita a Deus, o pecador respeita a Deus, quer fazer o bem, se incomoda quando faz o mal e gosta da moralidade. Esse é o pecador. Mas pastor, por que eu tenho que evitar esse? Porque o pecador que nós temos que evitar é aquele que sabe tudo isso, mas acha que é impossível viver desse jeito. Ele respeita a Deus, ou sabe que Deus existe, mas não é fiel. Ele quer o bem das pessoas, mas não faz. Ele se arrepende quando faz alguma coisa de ruim, mas volta a fazer de novo. É aquela pessoa que para ele o estilo de vida que a Bíblia propõe é para todo mundo, menos para ele. É surreal. Não é viável viver desse jeito. Ele sabe o que é certo, mas não faz o que é certo. Ele gosta do que é certo, mas não tem aquilo como estilo de vida. E esse tipo de pessoas não pode fazer parte, vai ter que ficar para trás. Conhece a Bíblia, conhece os textos, conhece os hinos, conhece tudo. Ele só não pratica. Eu fui numa palestra há uns 3 anos atrás, e o camarada abriu a palestra dele dizendo assim, 3, eu acho que tinha um pouco mais, porque ele estava falando de um smartphone, eu não lembro agora o modelo, mas na palestra dele ele disse assim, eu sou um milionário, e eu não penso como vocês pensam. Ele disse assim, quando saiu o smartphone, eu mandei um funcionário meu ficar na fila para comprar um smartphone. E vocês devem pensar, isso é a narrativa dele, aspas. Vocês devem pensar que eu queria um smartphone. Mas quando ele chegou com o smartphone, eu coloquei em cima da minha mesa e abri o smartphone. E vi quem é que estava fabricando aquelas peças do smartphone, porque era com aquelas empresas que eu teria que me associar. Olha só, enquanto todos queriam o smartphone, o camarada, a mente dele estava muito além. Nós precisamos entender que precisamos caminhar. Se queremos voar alto, não dá para caminhar com galinha, tem que caminhar com águia. Se queremos viver coisas grandes, temos que caminhar com gente que pensa grande. Cabeça de bagre, borra botas e Zé Ruela tem que ficar para trás na pista. É isso aí. A hora é de viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Por quê? Porque é isso que Deus tem para mim e para você. Mas para viver isso, você tem que andar com gente que acredita que isso é possível. Então saia de perto desse povo. Terceiro, escarnecedor. Aquele que zomba, aquele que afronta, aquele que difama, aquele que faz fofoca. Sai de perto desse povo. Tudo que vem falar é da vida dos outros. E presta atenção, enquanto você poderia estar falando da sua vida, do seu sucesso, do que você vai fazer, você perde tempo conversando com esse tipo de gente. Tem gente que só chega perto para contar desgraça. Viu, menino? O que aconteceu? Garota, que roupa é aquela que ela veio no culto? Ela sentou, você viu a cicatriz da cesárea? Que é isso? Você viu ele daquele jeito? Aquele outro, ele não prestava atenção no culto. Um cara que vê alguém que não está prestando atenção no culto, o que ele está fazendo? Não está prestando atenção no culto. Não senta
em quem na hora do culto quer conversar contigo, a não ser se for profeta. Você quer falar comigo? Então fala aí agora. Não vai falar nada não? Vai falar o quê? Nós estamos no culto, você quer falar comigo, é Deus querendo falar com... Ah, não é Deus? Então cala a sua boca, que eu estou aqui para falar com Deus. Então tem gente que tudo é zombaria, tudo é afronta, tudo é difamação, tudo é fofoca, tudo. Até me noja. Sabe? Tem gente que não sabe, não é maduro para entender que ninguém entra aqui pecador 7 horas da noite ou 7h30 e sai daqui santo às 9. É um processo paulatino, gradativo, onde Deus vai entrando e o pecado vai indo embora. Então aqui você ainda vai ver muita gente caminhando conosco, que às vezes tem um jeitinho afeminado. Por quê, pastor? Porque tem. E o que é que vai acontecendo? Deus vai entrando, vai agindo, vai movendo. E se você acha que você não consegue caminhar perto de gente assim, você não cabe aqui, está na hora de você ir embora. Porque aqui é projeto recomeçar, é para pessoas mudarem de vida, mudarem de história. Você está entendendo? E ninguém muda da noite para o dia. Então você quer difamar, você quer falar? Fale, mas não caminha comigo, porque eu não estou com tempo para isso. Você está entendendo? Eu estou a fim de falar de vitória. Eu estou a fim de falar do extraordinário. O que Deus está fazendo, o que Deus está agindo, o que Deus está curando, o que Deus está... Isso aí. Entendeu? É isso. Pegue essas pessoas e tire da sua... Ah, você quer andar com ela? Então tá bom. Bota o texto para mim aí, filho. 1 Coríntios 15:33. Vou te falar o que a Bíblia diz do seu futuro, se você quer andar com esse tipo de gente. Não vos... Olha o alerta. Não vos enganeis. As mais corrompem. Quer andar com a estralha? Ímpio, pecador, escarnecedor. É só uma questão de tempo até você se tornar ímpio, pecador ou escarnecer. É assim que funciona. A Bíblia está dizendo. Será que a Bíblia está falando os bons costumes corrompem as más conversações? É os bons costumes que muda? O de lá, sim ou não? É a má conversação que corrompe? Sim ou não? Então evite essa história. Evite. Ah, pastor, mas eu sou um evangelista, eu gosto do sistema de evangelismo. Aí é outra história. Monta uma estrutura, vai lá no ímpio, evangeliza e vaza. Depois volta lá, evangeliza de novo. Agora, se quiser, isso. Pastor, eu queria evangelizar no carnaval. Tem gente que faz com muito louvor, mas é para qualquer um? Você está lá, a mulher sambando, quase pelada. E eu sei, ô querida, você quer Jesus ou quer eu? As pessoas estão brincando com coisa séria. Você está preparado para fazer aquilo? É para aquilo que você foi chamado? Se é, louvado seja Deus, faça. Agora, sabedor, não se engane. As más conversações corrompem. Então cuidado com quem está perto de você. Essas conversinhas fiadas vão acabar te levando para onde não? É assim, por isso que eu falo, pecado não é acidente. Eu falo isso aqui, ninguém tropeça num pinto. Se um pinto cruzar a sua frente, você esmaga ele. Poxa. Então esse tipo de gente eu tiro da minha vida. Eu tiro ímpio, eu tiro pecador, eu tiro escarnecedor. Amém? Não dá para caminhar conosco. Nós estamos em outra fase.